Vamos continuar com o Raul Veloso. Pergunta. As reações do mercado aos sinais de Lula ou a falta deles são exageradas? Lula precisava dar algum sinal a Faria Lima, que é o cúmulo da teimosia, para não dizer da burrice. Ele colocou Geraldo Alckmin e 2 economistas que estiveram no governo em posições muito importantes. Está falando do André Lara Rezende e do Pércio Arida. Mesmo assim, a Faria Lima quer ver o teto. Aí eu vou mais para o lado da burrice. Não acredito como as assessorias desse pessoal não estão dizendo que o teto nasceu morto, que ele não existe. É só o sonho de uma noite de verão. O teto foi estourado no primeiro ano, mostramos aqui, do governo Bolsonaro. Não tinha pandemia, na pandemia sim, e depois também. Está sendo estourado neste ano, por causa da eleição. Depois eu volto, vou pedir outro vídeo já, porque eu falei de teto aqui, eu fui ver, meninos, sabe quanto tempo faz? Eu tava cabeludo ainda. 2 anos. Vixe. 2 anos. Falando, teto não tem, não existe, é mentira, é uma palhaçada. Né? E tava dizendo, e falo, Bob Furruia, voglio bene, dos cortes sociais que foram feitos sob o pretexto de manter o teto. E que pegam justamente os mais pobres. Põe o tio Rei ainda de rabo de cavalo, vai! Olha aqui, eu vou dizer uma coisa, escrevi hoje. Olha, peço todas as vênias para os meus coleguinhas que acham que teto de gastos é uma espécie de, sei lá, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No caso, o Espírito Santo, que é a coisa mais imaterial dos 3. Né? Essa coisa miserável aqui, que vai reduzir aquilo que já é ruim para os pobres, vai ficar ainda mais. Atenção, esse teto de gastos era coisa do passado. O Bolsonaro demonstrou que tem as suas próprias ideias sobre a ruína brasileira, que são diferentes das ideias para a ruína brasileira que tem o Guedes. Né? E hoje o Guedes está se arrastando no cargo, pedindo para ficar. Mude o teto para poder repensar o orçamento, para que esses cortes não tornem ainda pior aquilo que já é muito ruim. Agora, para isso, o ministro tem que ter credibilidade e tem de saber para onde vai. Como ele não sabe, como ele perdeu função, como virou um zumbi, então ficam fazendo essa brincadeira aí. Uma das razões que o Pantanal arde, porque não tem gente, não tem mão de obra, não tem dinheiro, além de não ter responsabilidade, para poder atuar. Agora, o que se está fazendo é sucatear a educação, é sucatear a saúde e outras áreas de serviço social do governo, tudo para pobre. Faz 2 anos. Faz 2 anos. Essa discussão do teto é caduca. Mas o que me incomoda, porque aí eu acho que é um problema de caráter também. Tem o problema do engano, do auto-engano, e tem o problema do caráter. Onde está o problema do caráter, moleques? Rapazes, jovens. É que se tivesse sendo cumprido o teto, então poderia estar aqui e dizer assim, olha, voglio bene, estão cumprindo o teto, mas mesmo assim, mas os pobres, olha que horror esse teto. É que os pobres estão ferrados e não tem teto. É mentira. E aí vão cobrar teto do Lula? E como se o Paulo Guedes tivesse oferecido uma saída. Que também não ofereceu.